Olá você, seja muito bem-vindo ao CBN Motor, eu sou o César Urniani, muito bem acompanhado de... Enzo Urniani, tudo bem, Cezão? Na Paz. Mais uma semana aqui com o CBN Motor e já começando com tudo hoje também, muita informação. Bora pra escalada? Let's go. A gente começa aqui o nosso programa então, como sempre, com É Pra Acabar. Porsche Macan de primeira geração sai de produção. Impressões ao dirigir hoje especial. Kia Sorrento, nós dirigimos o carro. Teremos também notícias automotivas. Volkswagen pode cortar mais de 50 mil empregos e elevar total de demissões para 100 mil. Teremos também Absurdo. Felipe Massa, aquele da Fórmula 1, lidera viagem de luxo na Itália de 500 mil por casal. O Enzo e namorada vão. Teremos também dicas de direção. Disco de freio, retífica ou troca? É isso. Sem mais delongas, já vamos começar o nosso programa com o quadro É Pra Acabar. É Pra Acabar. E hoje não é pra acabar, Cezão? Assim como nós falamos sobre a Z4 alguns meses atrás, né? A BMW Z4. Linda Z4 da BMW. Hoje vamos falar sobre mais um carro que eu particularmente gosto muito, que acabou sendo encerrado. Tivemos uma, inclusive. Foi muito legal. É um carro muito bacana. E então a gente está falando, obviamente, do fato de que a Porsche encerrou a produção da primeira geração do Macan. Pois é. Em produção desde o início de 2014, o modelo foi aposentado agora no final desse mês de julho, quando o último exemplar saiu da linha de produção em Leipzig, na Alemanha. Pois é, o Macan, né, original, já está fora de linha na Europa há alguns anos, né? Após não ter ali conseguido atender, isso que é importante saber. Por que que ele saiu, né? Ele não estava atendendo aos requisitos de segurança cibernética do Regulamento Geral de Segurança. Agora, ele está prestes a sair de linha em todos os lugares do planeta. É isso. Como um substituto direto não estava originalmente nos planos, a Porsche não terá um sucessor imediato para o Macan com motor a combustão interna, embora um novo crossover compacto a gasolina e híbrido esteja em desenvolvimento, mas ele não vai chegar tão cedo. E você sabe que no ano passado, né, o então CEO do grupo Volkswagen, né, que é quem cuida aí da Porsche, o Oliver Blume, disse que ele seria lançado ali em torno de uns 3 anos, portanto, deve chegar aí um substituto à combustão ali por volta de 2028. E quando isso acontecer, ele vai ter um nome diferente, Enzo. E sabe por quê? Porque a empresa está reservando o nome Macan para o veículo elétrico, porque o a combustão sai de linha, mas o Macan elétrico continua. Então fica só Macan elétrico, o próximo carro com as mesmas características terá outro nome. Se você quiser, coloque aqui pra gente que nome a Porsche deveria dar para o novo Macan a combustão. É isso. Então a gente já termina aqui nosso quadro É Pra Acabar e parte para o Impressões ao Dirigir. Impressões ao dirigir. Hoje, em loco, o Cezão foi lá e testou pra gente o novo Kia Sorrento. Solta o vídeo. Você está interessado em comprar um SUV 4x4 a diesel? 4x4 para aguentar todo o terreno, com 3 fileiras de banco para 7 pessoas? Kia Sorrento, um carro que sempre fez muito sucesso no Brasil, volta agora com força total. Dá uma olhada nessa dianteira, o design, a parte interna, motorização, toda ela subiu de nível. Você tem uma grade frontal aqui em preto brilhante, muito bonita. Aqui, ó, em prata, aquela assinatura de tigre, né? Que a Kia sempre teve. A nova, olha só, logotipia da Kia, ficou muito bonito nesse fundo escuro. Você tem aqui o LED e o conjunto óptico chamado de Star Map, aonde eles fazem uma alusão à constelação estelar. E é um barato, né, que nessa cor você vê alguns contrastes, né, como muito prata aplicado exatamente para dar essa sofisticação, preto brilhante aqui na coluna,
esse acabamento aqui, né, no terço final do carro. Ah, interessante, você tem um pneu aqui aro 19, porém o perfil é 55, o que faz com que você consiga ter boas passagens aí por ambiente 4x4 ou fora de estrada. Uma traseira que combina muito com a frente na medida em que ela tem, né, esse formato mais retangular, um spoiler que deixa o carro mais bonito. Integrado a ele você tem aqui o brake light, uma nova assinatura também quando se fala do LED traseiro. Quando você abre o porta-malas, você vê o espaço interno que você tem. Então são 3 fileiras de banco, sendo que essa última, quando ela está desocupada, né, você utiliza como porta-malas. Eu gostei bastante do fato deles terem aqui, ó, um ambiente dedicado para você colocar o que seria aqui, né, o porta-chapéu que a gente chama. Geralmente num carro como esse o pessoal deixa isso aqui solto, né? Ou seja, muito espaço, 3 fileiras de banco, né? Porta-malas que abre e fecha automaticamente, mas é claro que você deve estar interessado em saber como é que é esse carro dirigindo, o conforto interno. Isso vai ser agora. Vamos lá? Coisa muito legal aqui do Kia Sorrento é esse painel inteiriço voltado aqui para o motorista, né? Onde você tem a parte do cluster e aqui a multimídia. Além de várias informações, você tem aqui assistência ao condutor. Todos os itens de segurança estão contemplados aqui no Kia Sorrento. Agora, o que eu gosto é dessa câmera 360. Além de você ter a câmera dianteira e traseira, essa aqui, ó, que é a 360, você pode virar o carro, ver como ele está próximo ou não do meio-fio ou da faixa. Você olha lá na frente do carro antes de partir, se tem algum buraco, algum obstáculo. Ajuda demais essa visibilidade e a maneira como ele tem aí, né, uma visão com uma ótima definição de imagem. Bom, mas o legal agora é a gente andar. Bora lá? Nesse seletor, vários modos de condução. No Drive aqui você seleciona entre normal, Eco, Sport. Esse Smart é muito legal porque ele lê o seu jeito de dirigir e ele vai se adaptar. Quando você vem aqui, né, para Terrain, é um modo de terreno. Você está na neve, você está na lama ou você está, por exemplo, na areia. Seja qual for a situação, ele se adapta. É um SUV 4x4 com um motor 2.2 turbo diesel, com 194 cavalos de potência, mas o que chama a atenção são os 45 kgfm de torque e uma transmissão que ela é automática de dupla embreagem com 8 velocidades. Isso proporciona respostas rápidas. Eu sempre digo que um câmbio desse faz uma escada muito boa para o motor. Esse é um carro que ele é alto e você tem a suspensão independente nas 4 rodas, o que faz com que ele tenha um compromisso muito bom quando você está no asfalto ou no piso quebrado e até mesmo no off-road. Atualmente, alguns carros aí vêm me incomodando com a suspensão muito mole, né? Uma arquitetura pobre. Não é o caso aqui. Esse carro tem uma suspensão muito bem trabalhada, tanto dianteira como traseira. E uma coisa que eu acho muito legal nesse carro aqui é que, além dos espelhos retrovisores, dá uma olhada aqui no painel, ó. Quando eu dou seta para a direita, ele me mostra numa câmera e o monitor de ponto cego, ele está aqui, ó, dentro do painel digital de instrumentos. A mesma coisa acontece, olha só, quando eu dou seta para a esquerda. Para mim, isso daqui é muito legal. Eles desenvolveram, né, uma nova calibração para esse motor. Ele anda mais e bebe menos. É exatamente isso. Como que eles conseguiram isso, né? Só para você ter uma ideia, ele acelera de 0 a 100 em 9,7 segundos. Ele é mais rápido que a versão anterior. Só que bebe menos. Ele faz algo em torno de 12,3 km por litro de média de consumo.
uma olhada. O painel integrado, né, de 24,6 polegadas. E olha, ele oferece uma experiência moderna e quando você mexe, ele é bem intuitivo. E o que dizer desse display multifuncional, uma solução inteligente, onde você pode controlar tanto o multimídia quanto o ar-condicionado e olha só, em um único lugar, bem simples, com um toque. Bom, e quando o assunto é segurança, entrega tecnologia para proteger você e a sua família. Dá uma olhada, ele tem 6 airbags, as câmeras 360 com visão completa do entorno do veículo, monitor de ponto cego no painel digital de instrumentos, sensores de estacionamento dianteiros, laterais e traseiros, assistentes de saída e centralização de permanência na faixa de rodagem. Tem assistente de prevenção de colisão frontal, só que aqui ele não só te avisa, ele faz a frenagem de emergência. E o piloto automático com assistente de congestionamento. Bom, e o negócio agora, ó, é entrar na terra. Pois é. Com essa suspensão e a tração integral, né, nas 4 rodas, e a possibilidade, né, de você escolher em que condição você quer que o carro ande, isso te proporciona andar por todo o terreno, né? Muitas vezes você tem um carro desse e ele não é tão versátil assim. E ó, chama a atenção como o piso é todo esburacado, ó, e off-road, como o carro passa com muito conforto. Um terreno, né, bem escorregadio, porque é o fora de estrada, né? E no fora de estrada você não tem controle da aderência. Então, um 4x4, onde você consiga mudar os modos de condução partindo do terreno, dentro desse segmento diesel, com muita tecnologia, faz toda a diferença. Porque o carro hoje é isso, né? Ele tem que te levar às mais diversas situações. E o Kia Sorento veio com tecnologia e capacidade para te levar para qualquer destino. Ó como tá passando bem, ó. Passando no fora de estrada, mas com muito conforto. Então, se você procura um SUV completo para a família, para viagens ou para o dia a dia, vale a pena conhecer o novo Kia Sorento 4x4. Kia. Movement that inspires. CBN Motor. Apresentação: César Urnani e Enzo Urnani. Já voltamos aqui com o CBN Motor e agora para trazer para vocês, que a gente acabou deixando, né, de falar, dos valores e dos concorrentes do Kia Sorento, que foi testado pelo Cezão no último bloco, né? O Kia Sorento, ele veio com um preço aqui de lançamento de R$ 399.990. Porém, ele está com um preço promocional atual de R$ 360 mil. Como concorrentes, a gente coloca aqui o GWM Raval H9, que custa aí 335 mil, né? É um pouco mais abaixo. Tem também a Mitsubishi Pajero Sport, 339.990 a 409.990 e também Toyota SW4 de 7 lugares, 424.590. Como a gente sempre fala, faça um test drive, mas sem dúvida não deixe de olhar para o Kia Sorento, que é um carro muito legal e que embarca bastante tecnologia. Sendo assim, já vamos partir aqui para o nosso quadro Notícias Automotivas.
Notícias automotivas. Cezão, a gente falou, né, sobre o grupo Volkswagen mais cedo, né, e a gente continua falando sobre eles porque a Volkswagen poderá precisar cortar cerca de 50 mil empregos adicionais para alcançar um nível de competitividade semelhante aos seus concorrentes. Quem afirmou isso foi o presidente executivo da montadora, o Oliver Blume, em um comunicado interno enviado aos funcionários. Isso após já ter, né, acertado o corte de 50 mil vagas em todo o grupo, né? Nós não estamos falando aqui só do Brasil, gente, nós estamos falando aqui do grupo como um todo no planeta, ok? Incluindo as subsidiárias Porsche e Audi. A campanha avalia novas medidas para reduzir aí despesas. Então, quando a gente fala do grupo Volkswagen, às vezes o pessoal pensa assim, é a Volkswagen ali na Anchieta. Não, nós estamos falando de todas as marcas, São né, várias, e todas as fábricas que envolvem esse conglomerado gigantesco chamado Volkswagen. Tem gente que não sabe, mas, por exemplo, Lamborghini, Bentley também são Porsche, marcas do grupo Volkswagen. Skoda, e aí vai. E essa declaração confirma pela primeira vez que a empresa avalia eliminar até 100 mil postos de trabalho. Segundo o comunicado, a Volkswagen identificou que seus custos são cerca de 20% maiores do que empresas concorrentes. Pois é, e o Blume, né, o presidente aí, tenta reestruturar, né, a maior fabricante de automóveis da Europa, cujos lucros vêm sendo aí pressionados por bilhões de euros em custos com tarifas, pela forte concorrência, né, do mercado chinês e pela necessidade de tornar sua rede de fábricas na Alemanha mais eficiente. Então você vê que está pegando mais lá na Europa mesmo, né? Exatamente. Então a gente vai ficar ligado. Assim que a gente tiver mais informações, a gente traz para vocês aqui no CBN Motor. E qual é o absurdo? O absurdo do dia, Cezão. Eu digo absurdo mais pela questão monetária, né? Porque é um tipo de viagem que eu gostaria até de fazer. Eita! Se eu tivesse esse dinheiro aí dando sopa. Porque apenas 30 brasileiros vão poder participar da Itália by Felipe Massa. Nossa! Uma jornada de 9 dias pelo Motor Valley italiano, que combina supercarros, hotéis de alto padrão, gastronomia, vinhos, cultura e principalmente acesso a bastidores que normalmente permanecem fechados ao público. Pois é, a viagem acontece em outubro deste ano agora, né? E o custo parte de aproximadamente 500 mil reais por casal. Né? Bom, por casal. Facilitou. Agora dá pra ir. Agora dá pra ir. Não vai dividir em dois, estão pagando meia. Exato. E a procura, né, já surpreendeu os organizadores. Pois é, segundo a empresa organizadora, cerca de 80% das vagas foram comercializadas, né, em poucos meses após o lançamento. Enzo, ainda dá tempo, querido. Pois é, não, vou atrás disso agora, sabendo dos valores. E ó, o que é mais legal, o Felipe Massa, ele não participa apenas como anfitrião, tá? O ex-piloto da Ferrari, com quase 2 décadas de carreira na Fórmula 1, ele utiliza ali da sua rede de relacionamentos construída no paddock global para abrir portas que normalmente permanecem fechadas, transformando o acesso em parte central dessa experiência toda. No mercado negro tá valendo quanto? Um rim, uma Baileys? Só para eu saber, quem sabe a gente não faz aí, sei lá, 10 conto? Talvez a gente vai ter que vender os 4, né? Os 2 meus, 2 seus, para a gente conseguir fechar. Você que está aqui nos assistindo, você que está nos ouvindo, e aí gostaria de fazer essa viagem? Penso que sim, mas teria aí R$500 mil para levar a patroa, ou você, patroa, para levar o patrão? Exato. Para fazer aí essa gastronomia, tomar vinho, cultura. É bem legal, né? Para quem tem dinheiro para queimar, tá aí um bom passeio. Exato. O que os organizadores falaram foram 80% das vagas já foram comercializadas, ou seja, corre aí que dá tempo. Legal. E ó, no Dica de Direção, que é o que vai vir agora, nós vamos dar 2 dicas para vocês, né? Uma que faltou, na verdade, no programa anterior, que era o que você pode fazer, né, para minimizar aí carros bem mais antigos. A história dos 32% de etanol na gasolina. E a segunda dica vai ser sobre disco de freio.
troca ou retifica, não é isso, Enzão? Exatamente, Cezão. O que você pode falar pra gente já, que a gente não falou no último programa, já vamos começar falando sobre a questão do etanol. Se eu tenho um carro mais antigo, né, eu devo me preocupar com essa nova adição na gasolina? Legal, vamos lá. Embora a gente saiba que há muito tempo a indústria, tanto nacional como internacional, flerta, né, com o etanol, né, no combustível, essa porcentagem, né, ela tende a ter uma dose cavalar aí. Nesse sentido, já que a gente não tem uma E0 aqui no Brasil, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, cortadores de grama, esses motores mais antigos que precisam de um combustão, esses motores mais, ou até mesmo, motores ali da década de 90, por exemplo, a indicação é você, primeiro, checar, né, todas essas mangueiras, porque às vezes você fala assim, estragou a mangueira, foi por causa do etanol, mas lembra, nós estamos em 2026, você tem um carro da década de 90, nós estamos falando de uma mangueira que está ali há mais de 30 anos. Então, por vezes, o ressecamento ou foi uma coincidência ter quebrado. Então, é legal você dar uma checada ou até uma substituída. E, em alguns casos, essa substituição, ela já prevê até uma mangueira, né, que suporte mais aí a mistura, né, etanol-gasolina. Lembrando que quando se fala de borrachas, quem agride mais borracha não é o etanol. Quem agride mais borracha é a gasolina, porque ela é um derivado de petróleo. Tanto que se você jogar gasolina numa borracha, você vê que ela começa a derreter, ela começa a inchar. Já o etanol, ele tende a agredir mais o quê? Algumas partes metálicas. E aí é legal você ter o quê? Lubricidade. Então, a gasolina, que por si só já tem ali 68%, ela gera essa lubricidade. Mas o que é legal você colocar algum tipo de aditivo, né? Um aditivo que consiga condicionar melhor ali o combustível, né? E fazer com que você não tenha tantos problemas. Lembrando que o etanol misturado à gasolina, ele é o etanol anidro, considerado etanol puro. Não é o etanol hidratado, aquele que tem uma pequena porcentagem de água. O etanol que você pega ali na bomba e fala, abastece com etanol, ele é o hidratado, tudo bem? O que vai misturado à gasolina é o etanol anidro. Então, se eu realmente estou muito preocupado com isso, até mesmo para carros modernos, cara, faz ali a adoção de um bom, né, aditivo, né, para melhorar isso daí. E qual era a segunda? Disco de freio. Quando que eu devo fazer a retífica? Quando que eu devo trocar? Legal. Então, quando você olha para o disco de freio, o mecânico, né, o especialista olha ali, primeiro nós precisamos colocar a história do freio no tempo. Antigamente, nós tínhamos na pastilha, né, amianto. E o amianto, ele é algo que é nocivo ao meio ambiente, aí você freia, faz aquela poeira preta que vai para o asfalto chove, vai para a água, da água vai para os rios, para os mananciais, e ali tem um material muito pesado, né, que ele pode causar mal ao ser humano. Então foi substituído, né, o amianto por outros produtos mais amigáveis ao meio ambiente. Isso deixou a pastilha mais dura. Então, guarda isso na cabeça. Eu tinha uma pastilha mais macia, que em contato com o disco de freio, a pastilha gastava mais rápido e o disco menos. E no contato do disco com a pastilha, ela vai praticamente criando alguns riscos, algumas marcas, aonde ele se ajusta perfeitamente. Então imagina que você vai ter umas pequenas ondulaçõezinhas e ajustes dessa pastilha no disco. Quando você tira esse disco, quando você tira essa pastilha, você vai ver que tem um monte de ondulação no disco, que casava exatamente com aquela pastilha que foi desgastando ambas, né, ali lenta e progressivamente. O disco ele permanecia grande. Então você tem que dar um passe ou uma retificada no disco para que a superfície fique lisa novamente e entre uma pastilha nova também com a sua face totalmente lisa. Então você mais trocava a pastilha e eventualmente trocava disco, porque a massa da pastilha era mais macia. Hoje nós temos uma pastilha mais dura, então a pastilha dura mais, só que ela consome mais o disco. Então, dependendo do modelo, do carro, o uso que você faz,
vai chegar uma hora que ela consumiu o disco de tal forma que não compensa dar esse passe. O melhor é substituir o disco. E nesses casos, o disco hoje está bem mais barato do que ele era anteriormente. Ainda assim, existem casos onde cabe só a retífica. E hoje tem lugares, né, auto centers, oficinas, que tem uma máquina em que ele não precisa mais tirar o disco e levar o disco até uma retífica, né, uma empresa que faz isso. Esse equipamento faz a retífica no lugar, né, ele vira ali o disco e ele consegue fazer a retífica deixando ela plana para receber uma pastilha nova com a face plana e com isso não ter aqueles ruídos e uma melhor área de contato. Então, para responder objetivamente, troca ou retífica vai depender de uma análise de um bom técnico para que não coloque você em risco. Ok? Foi respondido? Respondido perfeitamente, e com essa dica a gente finaliza mais um CBN Motor. A gente sempre gosta de lembrar que estamos também, além aqui da Rádio CBN Campinas, estamos nas redes sociais da Rádio CBN Campinas, em todas as redes do Cezão também, só puxar lá, @CesarUrniani, que você já encontra. Muito obrigado pela sua audiência, nos vemos na semana que vem. Até a semana que vem. CBN Motor. Apresentação: César Urniani e Enzo Urniani.